Renato, quando você fala também essa situação institucional da esquerda também, né, da esquerda precisar levantar e não aceitar essa situação, isso me faz pensar também em outros pontos que aparentemente parece que estamos perdendo ou um pouco perdidos. A questão da privatização está em alta em vários aspectos, né? Infelizmente. Teve a questão do Paraná, em São Paulo, tive a privatização da Sabesp, privatização da questão da energia, né? Da Enel, e também surgiu essa questão da PEC das praias, que falou sobre essa privatização de praias, enfim. A extrema-direita está avançando cada vez mais na sua avaliação, principalmente nesses pontos onde a gente não. Fernanda, está travando um pouco para mim, se você puder repetir. Eu não sei se acho que eu dei uma travada. Você me ouve agora? Agora eu te ouço. Se você puder repetir a pergunta. Agora sim, perdão, eu acho que eu tive uma pequena queda de internet, acho que agora eu normalizei, peço desculpas aqui. Eu estava falando sobre a questão desse avanço da extrema-direita em relação às privatizações, que já privatizações, citei São Paulo, a questão da Sabesp, há também possibilidade de privatização, por exemplo, de linhas metroviárias, privatização da energia, no Paraná, a questão do ensino público e até essa ideia dessa PEC das praias, aí, de privatização de praias. Quando você coloca essa questão da esquerda um pouco acuada, precisando se radicalizar, é necessário, à medida que essa extrema-direita avança cada vez mais, utilizando essa questão da privatização. Como que você tem avaliado isso, esses pontos, principalmente pegando aí esses últimos temas sobre privatização no país? Aqui o Paraná já é um exemplo, né? Foi recentemente privatizada a maior companhia elétrica do estado, uma das maiores do país, a Copel. Foi dada aí a preço de banana por uma diretoria que é da família Slaviero Pimentel, uma família que é detentora de terra, rede de hotéis, concessionária de automóveis, de grandes fortunas. O vice-prefeito de Curitiba é um dos jovens da família Slaviero Pimentel, irmão do outro que era presidente da Copel, que já ganhava por mês ali R$70 mil de salário, e no final do ano fazia manobras como a seguinte, que a gente comprovou. Eles não declararam uma dívida a partir de uma ação judicial que a Copel tinha, e, por isso, declaravam um lucro muito maior do que o que de fato existia. E, portanto, recebia participação nesses lucros. Entendeu a manobra? E no ano pedia ali para ele, para a diretoria dele, 700 mil para cada um, 1 milhão, e cifras como essas, sabe? Então, eles foram saqueando, espremendo a laranja. Quando eles deixaram meio esbagaçado, ainda assim uma empresa fortíssima, ainda assim com valor de mercado, mas depois que eles pegaram tudo que eles conseguiam, daí eles estão jogando para os amigos deles, principalmente os banqueiros. Mas, na questão de modo geral, o que acontece nas guerras? A expoliação. Primeiro vem o soldado com a baioneta, depois vem o banqueiro com a prancheta na mão. Então, eles primeiro exercem o controle pela força, pela dominação, pelos meios de comunicação, monopolizam o discurso, criam um senso comum absolutamente favorável e depois passam o trator. Daí vem o exército, as baionetas. Depois vem quem, naturalmente? Os banqueiros. E esse processo todo é um processo que mostra como o próprio capitalismo é autodestrutivo, porque no limite ele quer comprar tudo, ter tudo, monopolizar tudo, e sabemos que se um momento isso acontece, o próprio capital acaba, porque a competição é da essência também do capitalista, assim como o acúmulo, né? O que é uma contradição, que, enfim, e é isso que nós temos hoje, por isso, justamente, a necessidade do Estado, porque o Estado, em tese, regularia isso. Então, nessa lógica destrutiva que opera o capitalismo,
quem se dá mal, né, é sempre cada vez mais o trabalhador, o povo, as pessoas mais vulnerabilizadas. Sim, eu acho que até nessa linha, eu queria, Renata, fazer uma pergunta aqui da nossa audiência, da Solange Queiroz. Foi uma pergunta que ela mandou, não foi o superchat, mas agradeço a pergunta, que ela fala, deputado, a formação política poderia amenizar as consequências da atual inconsciente política? Qual a viabilidade de projetos com a comunidade realizando essa ação? Toda a viabilidade, na verdade, falta uma galera arregaçar as mangas. Por exemplo, eu vejo aí, enfim, não vou citar iniciativas, mas do próprio partido mesmo, os partidos, de modo geral, recebem um valor do fundo partidário, do né, fundo eleitoral e etc. Teriam condição de montar, por exemplo, uma cozinha, vai na quebrada mais revolucionária de todas. Como assim mais revolucionária? Como eu disse, aqueles que menos têm a perder, ou que nada têm a perder. Vai lá. É lá que as pessoas estão com insegurança alimentar. É lá que elas estão desesperadas. É lá que elas estão precisando, mais precisando. Chega lá e faz uma cozinha comunitária. Olha no olho delas, se relaciona com elas e ajuda elas. No mais básico possível. E mais necessário, mais urgente. Depois você faz ali uma apresentação musical de uma música que seja do gosto seu e das pessoas. Você organiza um campeonato de futebol, você faz uma roda de capoeira, traz pessoas, já uma extensão do projeto, já tenta ajudar as mães a cuidar das crianças em algum turno, com as próprias lideranças e mães da comunidade, faz delas educadoras daquelas crianças, enquanto as outras possam trabalhar. Tente ser sensível na resolução de problemas das pessoas, nos problemas cotidianos, e comece a partir daí fazer um processo de amadurecimento, de conscientização política e de troca, né? Porque o que acontece, principalmente, é que as pessoas não têm condição de fazer isso porque não conseguem olhar como um igual para essas pessoas, têm medo dessas pessoas. E o medo interrompe o diálogo. E daí começa ou querer ensinar ou querer sumir da frente, né? Eu acho que não é nenhum dos dois, né? A gente tem que ter essa razão prática. E essa razão prática não custa caro, e você cria células. Ah, mas isso daí é utopia, idealismo. Não é. Na própria Venezuela, na época da Constituição Popular, Revolucionária, Cidadã e tal, pô, não tinha várias rodas de conversa para justamente as pessoas que não sabiam nem ler, aprender a ler, para ler a Constituição, ou ouvir, ou debater minimamente questões simples do povo, territórios marginalizados. Ah, mas a Venezuela não é exemplo. Vai para Cuba. Cuba não é a mesma coisa, a organização deles por quadras. Eu tive lá 2 vezes em Cuba. E é uma organização de reflexão de base. Mas também a MST, também os movimentos populares. Então, está faltando um pouco isso, a galera ir ao território. Sabe por quê? Eu acho que é uma crítica que tem que ser feita, porque senão as pessoas falam, não, ir ao território, aquela galera, aquela gente, putz, se escurecer, tenho medo. Não vou. Sou ignorante, não vão falar minha língua. É melhor eu fazer uma bolha laboratorial, colocar aqui uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa gay, uma pessoa assim, uma pessoa assado, formular ali uma certa diversidade num espaço de poder, pode ser universidade, pode ser parlamento, pode ser um lugar de palestra, pode ser um teatro, pode ser um grupo artístico, pode ser o que for, nos espaços centrais em que circula o poder e a influência, e validar as minhas posições políticas e a minha forma de atuar na política a partir desse ambiente mais ou menos forjado, não pela história, mas pela farsa, né? E enquanto que na comunidade isso existe de forma orgânica e produz as pessoas, a diversidade social, um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa não alfabetizada, uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que está com fome e insegurança alimentar, outra que já tem um comérciozinho naquele. Todas as pessoas estão por ali, todos esses recortes, por assim dizer, né? Essa complexidade está lá, só que as pessoas não têm condição de aderir, daí de longe fica falando, mas a igreja evangélica, pô, mano, no mínimo os caras estão lá, pelo menos, né? E essa esquerda acovardada ainda não
se ligou no que o Mano Brown quis dizer lá atrás. Volta para a base.